Bem, amigos do Educa, aqui que vos fala é Fefo e esta é uma aula de História. O tema que nós vamos analisar hoje é o período regencial, que na sequência do primeiro reinado configura a metade da fase do Império do Brasil. Só que é um período muito conturbado, é um período muito tenso. Primeiro porque eu tenho problemas políticos, eu tenho problemas econômicos e algumas tentativas de separatismo. De modo geral, o país está à beira do caos. Mas há uma tentativa muito interessante de organizar isso. E o que a gente vai analisar, basicamente, são essas ações, são esses movimentos. E eu espero que você acompanhe e goste dessa aula. Uma das coisas que nós temos, primeiramente, que pontuar é a cronologia. Então, o período regencial vai de 1831, ano da abdicação de Dom Pedro I, e se estende até 1840, ano do golpe da maioridade. Essas duas ocorrências são reflexo de um clima de instabilidade no país. Ao longo do seu governo, Dom Pedro I tentou equacionar uma série de interesses com o objetivo de preservar a sua autoridade, centralizar o sistema administrativo do país e, é claro, atender às suas expectativas enquanto governante, já que ele era partidário de uma visão de mundo um pouco mais autoritária. E isso não passa em branco ao longo do seu governo. Mas, apesar desses problemas, nos bastidores há um outro clima também de conflito instaurado. Isso porque a elite que participa do processo político, que tem acesso pelas leis e pela cidadania para ingressar na carreira pública, está repartida em duas grandes metades. Existe vamos chamar assim, uma direita política, controlada por partidários portugueses, pessoas mais ligadas a um governo centralizador, e existe uma esquerda controlada por um grupo mais liberal que defende uma descentralização desse clima tão autoritário e uma descentralização administrativa do sistema político. Essas duas forças se rivalizam. Dom Pedro, como é muito imponente, é muito forte nesse período, apesar, é claro, de uma instabilidade que vai beirando pela economia, ele tenta equilibrar essas forças, mas os seus maiores partidários, os conservadores ou os portugueses, estão com uma imagem mais forte, estão com maior popularidade, estão com maior presença no governo. E quando o seu governo se encerra em 1831, seria o momento, portanto, para os liberais se emanciparem e ganharem mais força. E, de fato, isso vai ocorrer. Mas é interessante verificarmos a forma como essas forças políticas se comportam nesse período. Primeiro porque, em virtude da abdicação, eu tenho já uma designação dessas forças. Um grupo mais liberal chamado de Partido Moderado e outro grupo mais conservador conhecido como Partido Restaurador. E esse nome é em virtude do seu objetivo de restaurar Dom Pedro I no trono. Um projeto que eles abandonam em virtude da morte dele em Portugal em 1834, quando então adotam o termo regressista. Mas o que a gente repara é que essas forças não apenas mudam de nome, como a sua conduta, de certo modo, também se altera. Porque eles enxergam o quê? Primeiro, esse grupo mais moderado, que é necessário um ponto de equilíbrio entre aquela centralização que é necessária para manter a unidade do país, já que pelo contexto e pela dinâmica das forças locais, isso poderia desencadear um separatismo, então é necessário centralizar, mas também não pode centralizar ao ponto de asfixiar os interesses locais, então é necessário equilibrar essas forças. Bem diferente desse grupo que defende a lógica autoritária do monarca, do governo central ser forte, e com isso preservar a unidade e um projeto nacional. Mas mais à frente, com a mudança entre progressista e regressista, aqui a gente já enxerga de um modo um pouco diferente. A força, de um lado, está em progredir as instituições no sentido de alcançar um clima mais desenvolvido, mas o que não quer dizer necessariamente mais democrático. Enquanto que as forças chamadas regressistas já pensam exatamente o contrário, que esse caminho de reforma do sistema, de avanço em certos objetivos, que no caso é o liberalismo político, é perigoso para o país e, portanto, eles acham que o ideal é regressar ao antigo modelo, que é o modelo do chamado primeiro reinado, com a monarquia forte e centralizadora. Agora, essas forças políticas vão assumir em momentos diferentes a condução do governo regencial. A primeira fase, de 31 até 1836, é um período que alguns chamam de avanço liberal. E ele tem esse nome porque a liderança principal, Diogo Antônio Feijó, o regente Feijó, assume a liderança do governo e encabeça um programa de governo
mais liberal, atendendo à expectativa desse setor da política partidária. Agora, em 1836 até 1840, nessa fase final da regência, ocorre o que alguns chamam de regresso conservador. Um momento em que a política do Brasil é liderada agora por uma outra figura, Araújo Lima, o Marquês de Olinda, e ele busca, através dessas suas forças, criar um sistema que regresse à centralização que havia no período do chamado Primeiro Reinado. Então há um conflito de duas tendências aqui. Só que além dessas duas tendências que disputam o poder nas instituições, como é o caso do parlamento, também haverão outras forças combatentes. Essas forças já estão nas províncias. São grupos liberais, são grupos radicais, mas que de alguma maneira tentam projetar nas suas regiões aqueles interesses que nas instituições centrais não conseguem espaço. Então o caminho acabará sendo algumas lutas, umas guerras civis. E esses movimentos que a gente conhece como balaiada, sabinada, cabanagem e farroupilha, as revoltas regenciais, são um sinal do clima de ebulição que existe. Nessas forças eu tenho alguns ex-escravos, eu tenho as lideranças locais, eu tenho uma classe média, eu tenho camponeses, eu tenho uma grande gama de sujeitos. E algumas têm projetos mais arrojados. Falam em acabar com a escravidão, falam em reformas, vamos dizer, mais liberais, até para alcançar um certo clima democrático. Outras, por outro lado, não, são separatistas, pensam manter a escravidão ou acabar, dependendo dos interesses em jogo, mas de certo modo também ameaçam a estabilidade do país, porque o país está se desmontando, o território está se dividindo, enfim. Então, a plataforma política entre esses movimentos são bem distintos. De modo geral, todos eles são reflexo da disputa de poder que existe. Mas não apenas a disputa de poder, também existe uma crise econômica instaurada. Essa crise econômica vem desde o Primeiro Reinado. E é aquela crise que eu já comentei, da desvalorização das exportações, do déficit orçamentário do governo. E essa situação toda que provoca o endividamento do país faz com que o governo fique cada vez mais amarrado e comprometido com interesses estrangeiros, dos credores, no caso, os bancos ingleses. Então, a própria estabilidade e a independência do governo estão comprometidos. E a única solução que um grupo vai acabar encaminhando é emancipar o imperador aos 14 anos. Quando Dom Pedro II torna-se monarca aos 14 anos de idade, em 1840, por um lado encerra-se o período regencial, pois o monarca está investido do poder. Mas, por outro lado, o que eu tenho é o resgate de uma unidade simbólica. A ideia de que o imperador governa para todos, não está ligado àquela ou a esta força política. E esse clima possibilita com que essas forças que estão disputando o poder na base da bala busquem disputar o poder de modo eleitoral, de modo institucional. E é isso que nós vamos verificar no Segundo Reinado, um jogo político distinto, muito complicado, talvez para a época em que há um rodízio grande das forças, mas que para o período possibilita uma certa pacificação da sociedade, onde a eleição é o caminho para que eles possam encontrar mais espaço na sociedade, mais relevo e com isso criar uma política adequada aos seus interesses. Um evento muito importante na trajetória do período regencial é uma reforma na Constituição. É o Ato Adicional de 1834. No aniversário de 10 anos da Constituição, ela sofre uma reforma. E essa reforma, muito parcial e evidente, cria condições para que as províncias do Império tenham mais autonomia em relação ao governo central. Isso, de um certo modo, faz com que a bolha de pressão e a sobrecarga de interesses que estava no parlamento seja transferida às províncias. Então, você acaba criando condições para que as elites locais, de acordo com seus interesses, através das assembleias legislativas provinciais, confeccionem aquilo que seja mais adequado para a norma jurídica local. Mas, ao mesmo tempo, no interior do governo, na medida em que essas autonomias são oferecidas e essa descentralização é certamente benéfica, ela acaba criando um movimento contraditório, pois ao dar essa autonomia, e às vezes num clima já de instabilidade provocada por algumas dessas revoltas, o governo tem que agir contrariamente a essas autonomias. Então Feijó acaba adotando um discurso autoritário e uma prática repressiva contra essas forças de oposição. Isso é uma demonstração de como o grupo moderado no poder,
mesmo dando certo avanço no sentido de descentralizar toda a arquitetura jurídica do país, por outro lado, reforça o seu caráter autoritário ao reprimir esses movimentos usando da Guarda Nacional. E a Guarda Nacional vai criar um fenômeno muito conhecido na história do Brasil, chamado coronelismo, já que fazendeiros se incorporam à guarda pela patente de coronel e financiam o aparecimento de uma milícia ou de um agrupamento dessa guarda na sua região. E esse fenômeno de repressão, conduzida pelas armas, pela liderança de um coronel, cria um fenômeno coronelista, porque aí a política local vai se comportar com base nos interesses desses grandes fazendeiros, que, de certo modo, vão ter o realce e a chancela do governo central, porque o objetivo deles é combater todas as forças que, de alguma maneira, prejudicam a ordem e comprometem o funcionamento das instituições. Quando, em 1836, os conservadores ou regressistas assumem o controle da política, o ato adicional é revisado, de maneira a mostrar que a autonomia que havia sido proporcionada pelo governo liberal, na verdade, precisa ser reinterpretada, precisa ser reajustada, o que, em outras palavras, significa reduzida, para que o governo central efetivamente conduza os interesses locais em todo o país. E é durante esse período do governo regressista que forças liberais articularão o chamado Clube da Maioridade para que Dom Pedro seja emancipado com 14 anos, encerrando o governo regressista e automaticamente também encerrando o período regencial. Quando Dom Pedro é coroado, aos 14 anos de idade, começa uma nova fase na política do Brasil e uma nova fase histórica para o país, em que a crise política e a crise econômica serão contornados, a sociedade será pacificada e as instituições vão ser aprimoradas. Também será a fase da cafeicultura e, de modo geral, o segundo reinado será sinônimo de prosperidade, de estabilidade e de desenvolvimento institucional da política e do Estado brasileiro. Eu espero que você tenha gostado. Nós nos encontramos então na próxima aula. Até mais!